Paz, Senhor, irmãos. Amém. Graças a Deus por mais um dia que o Senhor nos concede de estarmos em sua casa. Obrigado, minha irmã. Deus abençoe. Tá ótimo, obrigado. Eu quero convidar os irmãos para juntos nós abrirmos a nossa revista na lição de número 6, página de número 24. Amém? Lição de número 6, página de número 24. Nós chegamos aí à metade da nossa revista, né? Já estudamos um pouco sobre o que é o discipulado, estudamos sobre o plano de salvação, estudamos sobre quem é Jesus. Na última sexta-feira, tratamos sobre a palavra de Deus e hoje nós trataremos sobre a igreja. A igreja. A lição de número 6, ela tem como título justamente isso, a igreja. Todos encontraram a página de número 24? Amém? Vamos ler então o textuário, todos juntos. Para você que não tem a sua revista, Mateus capítulo de número 16, versículo de número 18 é o nosso textuário. Amém? Mateus capítulo de número 16, versículo de número 18. A palavra do Senhor diz o seguinte: E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Queridos, nas últimas aulas, nós estudamos sobre inúmeras lições que tratavam sobre o plano de salvação, sobre Jesus, sobre a palavra de Deus, mas também é de suma importância nós entendermos, nós compreendermos que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, e isso a pessoa que nós estaremos evangelizando e discipulando posteriormente, é algo que com muita calma ela precisa compreender. Quando eu e você entregamos a nossa vida a Jesus, quando essa pessoa entrega a sua vida a Jesus, ela passa a fazer parte de uma comunidade de pessoas que nós denominamos igreja, certo? Igreja. Então, a igreja, ela é justamente essa comunidade de todos os cristãos de e em todos os tempos. Então, a igreja, ela não se limita a uma placa, a igreja ela não se limita a uma época, a igreja é o conjunto de todas as pessoas que um dia acreditaram em Jesus, acreditaram em seu sacrifício e se entregaram a ele. E todas estas pessoas juntas, elas formam a igreja. E aí, aqui na introdução, a gente tem no segundo parágrafo, e eu queria ler com você esse segundo parágrafo, na página de número 25, diz o seguinte: a igreja não é um prédio ou uma organização apenas, porque sim, nós sabemos que a igreja ela precisa de um espaço físico, a igreja ela precisa de um local para que o povo de Deus se reúna, mas ela não se restringe somente a isso. E aí, continua dizendo, é o povo de Deus reunido. Quando Jesus disse que edificaria a sua igreja, ele estava falando de um grupo de pessoas que creriam nele como Salvador e Senhor e levariam o seu nome aonde fossem. Então, sim, a igreja ela pode ser conhecida como um prédio, com uma localização, um endereço, um CEP, porque nós precisamos de um espaço físico, sim, para nos reunirmos. Mas a igreja ela é muito além disso, meu irmão. A igreja ela é o conjunto de todos aqueles que um dia aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador e fazem parte agora do seu corpo. Ou seja, nós somos o corpo de Cristo. Cristo como o cabeça e todos nós como o seu corpo. Então, todos aqueles que formam a igreja são chamados pela Bíblia de crentes, de irmãos, cristãos, santos ou eleitos.
E aí, nessa introdução, é muito importante nós guardarmos isso no nosso coração, que todos os crentes espalhados pelo mundo formam a igreja. A igreja ela não vai estar restrita a uma área geográfica. A igreja ela não vai estar restrita a um município, a um país. A igreja ela é formada por mim, por você e pelos irmãos de todas as nações. A igreja é formada pelos irmãos de todas as épocas, de todas as eras. Então, olha como é glorioso nós fazermos parte de uma instituição que há tanto tempo, meu irmão, ela permanece firme. Como é valioso isso? Quantas instituições passam pela terra e elas se acabam, elas se esvaem, porque elas não foram firmadas em algo sólido, e eu e você estamos firmados na pessoa mais sólida que já passou na face dessa terra, que é o Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, a igreja ela é essa instituição formada por mim, por você e por todos os nossos irmãos de todas as nações. E aí, como eu já falei aqui, além de tudo isso, é de suma importância nós entendermos também que a igreja, esse termo é usado sim também para designar o local de reunião de irmãos, assim como nós estamos aqui essa manhã. E aí eu queria ler com você, essa manhã nós vamos usar bastante a palavra do Senhor. Vá comigo para Romanos, capítulo de número 16, por gentileza, vamos juntos. Romanos 16, versículo de número 5. Nesse capítulo, Paulo ele faz algumas recomendações e ele saúda algumas igrejas. E aqui a gente observa que no versículo 5, ele fala o seguinte, ó, saudai também a igreja que está em sua casa, saudai a Epeneto, meu amado, que é as primícias da Ásia em Cristo. Ou seja, Paulo aqui, ele saúda uma igreja que era justamente a reunião de pessoas que, juntas, visavam buscar a presença de Deus. Juntas, buscavam aprender mais sobre Deus. Juntas estavam em oração. Juntas estavam no partir do pão. Então, nós podemos observar que, além da igreja ser, sim, o conjunto de todas as pessoas, de todos os crentes espalhados pelas nações, a igreja também é esse conjunto de pessoas que se limita também ali a uma área geográfica, como eu e você que estamos aqui essa manhã, reunidos como igreja do Senhor, para aprender um pouco mais sobre a palavra do Senhor, para juntos entendermos a vontade de Deus para cada um de nós. Vá comigo também para 1 Coríntios, capítulo de número 16, por gentileza. Versículo de número 19. Primeira Coríntios 16 e 19. Diz o seguinte: as igrejas da Ásia vos saúdam, saúdam-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Então nós podemos observar que em todo o momento e em todas as eras, muito embora sim, nós como povo de Deus, não nos limitamos a uma área geográfica, a um espaço, porque todos nós formamos o corpo de Cristo, nós também precisamos de um local para se reunir. Assim, meu querido irmão, o objetivo dessa lição é nós entendermos o que é a igreja. Então vamos lá, os propósitos da lição de hoje. O que é a igreja? Qual o propósito da igreja? E, principalmente, qual é o meu papel dentro da igreja? Nós, essa manhã, temos como finalidade entender isso. O que é a igreja? Qual o seu propósito? E qual é o meu papel dentro da igreja? Porque, meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Eu e você não fomos chamados somente para vir à igreja, sentar aqui e ouvir. Eu e você fomos chamados para um propósito muito maior.
Eu e você fomos chamados para um propósito que está além de estar aqui dentro. Eu e você fomos chamados com um propósito para ganhar almas. E é por isso que nós estamos aqui nos aperfeiçoando, é por isso que nós estamos aqui compreendendo tudo aquilo que Deus espera de nós, para que no momento oportuno nós possamos sair de dentro das portas da nossa igreja para buscar almas, Então, depois de toda essa introdução e de entender que a igreja é o conjunto de todos os crentes, de todas as nações, de todas as eras, de todos os tempos, mas também é a reunião em um espaço geográfico com endereço, CEP, todas essas questões, vamos então entender um pouco mais sobre o que é a igreja, qual o seu propósito e qual o nosso papel dentro dela. O ponto de número 2 diz o seguinte: a instituição mais poderosa da terra. Queridos, como nós falamos aqui essa manhã, a igreja, ela é uma instituição que, anos após anos, continua de pé. E isso é extremamente comprovado porque a igreja já passou por inúmeras dificuldades em sua história. Tentaram nos matar, ali no Coliseu, tentaram nos tirar a palavra de Deus, tentaram nos perseguir de diversas formas, mas tudo isso fazia com que a igreja continuasse crescendo, tudo isso fazia com que a igreja continuasse avançando. Graças a Deus, hoje, aqui no Brasil, eu e você ainda temos a liberdade de falar sobre o Senhor Jesus. Nós ainda temos a liberdade de dizer aquilo que nós acreditamos, de confessar que Jesus é o Senhor e somente nele é possível obter a salvação. Mas, infelizmente, em muitos lugares, a perseguição, ela acontece de forma muito forte, de modo que os irmãos, quando estão reunidos, eles são massacrados, queridos. Mas, ainda assim, essas igrejas permanecem de pé, mostrando que a igreja é a instituição mais poderosa da terra, e ela é a instituição mais poderosa da terra porque um dia Cristo disse que edificaria esta instituição sobre si mesmo, e por isso as portas do inferno não poderiam prevalecer contra a igreja do Senhor. Então eu e você estamos edificados sobre uma promessa, eu e você estamos edificados sobre uma palavra de Cristo Jesus, eu e você estamos edificados em algo que Cristo disse, ainda aqui na terra, mas que perpetua até hoje, porque a palavra do Senhor, ela é verdade, o Senhor, ele não se arrepende, ele não volta atrás, e se ele disse que edificaria a sua igreja sobre si mesmo, é por isso que terra. Então a igreja, ela tem dono, e o dono da igreja os donos da igreja não são os pastores, os donos da igreja não são aqueles que fazem parte do corpo ministerial, os líderes ou quaisquer irmãos que fazem parte desse corpo. A igreja tem como único dono Jesus Cristo. Ele é interessado no crescimento da igreja porque ele é o dono da igreja. E sabe, queridos, é por isso que nós não esmurecemos, é por isso que nós acreditamos sinceramente que Ele está conosco. Sim, nós somos perseguidos, sim, muitas vezes nós passamos por angústias, temores, medos, mas Ele continua sustentando a sua igreja. Ele continua, e é justamente por isso que em sua história a igreja enfrenta tantas adversidades, tantos problemas, mas ainda assim ela continua de pé. Querido, se essa instituição fosse uma instituição firmada por homens, com certeza nós não conseguiríamos subsistir a tantas coisas que nós já enfrentamos. Se fosse somente pela força do nosso braço, nós não estaríamos mais de pé. Mas é simplesmente por causa da força do Senhor Jesus. Ele tem zelo pela sua noiva, Ele tem zelo pela sua igreja, e foi Ele mesmo que prometeu que nós estaríamos edificados nele.
Foi Ele que disse isso. E por isso, meu querido, nós podemos bater no peito e dizer que nós fazemos parte da instituição mais poderosa da face da terra. Sabe por quê? Eles podem até fechar os nossos templos. Eles podem até fechar os momentos em que nós juntos nos reunimos. Mas o que eles não entendem é que a igreja não se limita a isso, meu irmão. A igreja não se limita a um espaço físico. A igreja não se limita a uma localização geográfica. Onde estiver um crente pronto a pregar a palavra do Senhor, ali a viabilidade de uma igreja nascer, mesmo que seja em cemitérios como outrora foi, mesmo que seja às escondidas como outrora foi, ninguém pode parar a igreja do Senhor. Eles podem tentar nos calar, mas eles não vão conseguir, porque nós estamos firmados em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. E aí, queridos, depois de entendermos que nós fazemos parte de uma instituição poderosa, nós precisamos entender algumas situações sobre a igreja que são de suma importância. E a primeira delas está ainda na página de número 25, no ponto 2.1. O ponto 2.1 ele diz: a igreja é o corpo de Cristo. E isso é algo de suma importância nós entendermos, porque a Bíblia, ela compara a igreja a um corpo, de modo que Cristo é o cabeça de todo o corpo, e eu e você fazemos parte desse corpo que tem como cabeça Jesus Cristo. E é justamente isso que a palavra de Deus nos mostra. Vá comigo, por gentileza, primeiro para o texto de 1 Coríntios 12, 27, porque nós já estamos em Coríntios, vamos lá então. 1 Coríntios 12, 27. O texto bíblico diz o seguinte, 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E eu queria ler com você também o versículo de número 26. Volta para o versículo de cima que diz: de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Então aqui, querido, o apóstolo Paulo, ele nos mostra de forma muito clara que Cristo, ele é o cabeça da igreja, que eu e você fazemos parte desse corpo. E o corpo, ele tem que ter um funcionamento em comum, de modo que todo o corpo possa funcionar bem, sem sobrecarregar outras partes, de modo que todo esse corpo funcione de modo harmonioso, não é verdade? Por exemplo, quando nós temos uma lesão em uma das nossas pernas, tá? E a gente acaba tendo que sobrecarregar a outra perna. Isso não acaba trazendo dor ali na outra perna? É justamente essa a situação, meu querido. Nós, como corpo de Cristo, precisamos entender que nós temos que estar em sintonia com o nosso irmão, em amor com o nosso irmão, de modo que, se o nosso irmão está sobrecarregado, nós somos os primeiros a procurar o nosso irmão para ajudá-lo nesse momento de dificuldade, porque se uma parte do corpo padece, todo o corpo padece. Meu querido, quando você bate o dedo mindinho no sofá, vamos lá. Você bateu o dedo mindinho, mas parece que a dor ela irradia por todo o corpo, sim ou não? Sim ou não? Sim, com certeza. Meu querido, a pior coisa que existe é quando a gente bate o dedo mindinho. Eu lembro do dia que a minha mãe, ela quebrou o dedo mindinho dela. E teimosa como é, ela ainda foi fazer faxina, foi cuidar da casa, para depois ir para o hospital, né? Sabe como que é minha mãe. Queridos, mas eu lembro que
ela sentia dor no corpo inteiro, porque a dor do mindinho, ela acabava irradiando para todo o corpo, e é exatamente assim, meu irmão. Se o nosso irmão, que é uma parte também importante desse corpo de Cristo Jesus, está sofrendo, nós, como irmãos, precisamos estar ali com ele no sofrimento. Assim como a palavra de Deus diz, nós temos que nos alegrar com o que se alegra, mas também chorar com os que choram. A luta do nosso irmão é a nossa luta, a alegria do nosso irmão é a nossa alegria, e juntos nós vamos caminhando até Jesus voltar. Nós fazemos parte do mesmo corpo que tem como cabeça Jesus. Isso é muito importante, meu irmão. Pensar sobre isso nos leva muitas vezes a refletir que, poxa, tantas vezes acontecem problemas e dissensões, e quando isso acontece, meu irmão, nós temos que procurar o nosso irmão, nós temos que ter um coração perdoador, nós fazemos parte do mesmo corpo. Os problemas que muitas vezes acabam ocorrendo entre um irmão e outro podem levar todo o corpo a padecer. Todo o corpo a padecer. A gente perde essas coisas. Você já parou para observar? Infelizmente, tem pessoas que elas têm que ter ali um membro amputado, e a gente só consegue entender a dimensão da importância daquele membro que a gente perdeu quando a gente perde ele. Não é verdade isso? Meu querido, isso é tão verdade que as pessoas elas criam mecanismos para adaptarem a ausência de um membro, como, por exemplo, quando a pessoa ela precisa amputar uma perna, você usa aquele membro, né, que você coloca ali, a prótese, obrigado, você coloca uma prótese para que você não sobrecarregue o resto do seu corpo. Então, meu irmão, todos nós temos um valor para a obra do Senhor. Todos nós temos importância para a obra do Senhor. E não só isso, se você outrora trabalhava na obra do Senhor, se você outrora fazia a obra do Senhor e hoje não faz mais, achando que o que você fazia não tem valor, meu irmão, volte correndo e volte a fazer aquilo que você outrora fazia para o Senhor, porque todos nós temos valor para a obra do Senhor. Cada cristão é um membro desse corpo e tem a sua função. Todos nós devemos trabalhar em unidade, como corpo de Cristo. Então, nós temos que sempre estar juntos como corpo, porque é impossível nós vivermos sozinhos. E sabe o que é mais interessante? Juntos, nós formamos um organismo completo que consegue atingir os seus objetivos. Agora, por exemplo, se você for simplesmente uma mão fora do corpo, o que você pode fazer? Nada. Só na família Adams, né, que tem a mãozinha lá, que ainda consegue fazer alguma coisa, mas aquilo é pura ficção, não é mesmo? É pura ficção. Meu querido, uma mão fora do corpo não é nada. Um pé fora do corpo não é nada. Mas quando a mão está ajustada com o corpo, aí ela tem uma finalidade específica. Quando um pé está ali alinhado com o corpo, ele tem uma finalidade específica. Então, por que às vezes a gente fica querendo sair da igreja, dizendo que não tem valor? Meu irmão, você tem valor, e juntos nós podemos avançar, fazendo parte desse corpo maravilhoso que é o corpo de Cristo. Então desempenhe a sua função, não saia do corpo, continue no corpo, mesmo que pareça que a sua função não tem valor, a sua função tem sim valor, meu irmão. Você tem valor, eu e você fazemos parte do corpo de Cristo, eu e você somos parte da igreja do Senhor, e nós devemos estar todos juntos, trabalhando em prol da obra do Senhor, amém? Só que não para por aí. No ponto 2.2, página de número 26, nós temos uma segunda verdade. Depois de entendermos que nós somos corpo de Cristo, nós também precisamos entender que a igreja ela nasceu da obra de Jesus. Vamos lá. Relembrando a nossa lição sobre o plano de salvação. Todos pecaram, todos caíram. Todos estavam destituídos da glória de Deus. Mas, por causa da obra redentora de Jesus Cristo,
Onde abundou o pecado, foi possível superabundar a graça. E Jesus, ele dá a vida para salvar eu e você, que outrora vivíamos uma vida de pecado. E aí, com todas as pessoas que ele salvou, ele formou a igreja. Olha que coisa maravilhosa. Ele não só morre por nós, ele não só se entrega para nos dar a salvação, mas ele edifica um local para que nós estivéssemos juntos, agradecendo a ele pelo seu sacrifício, para que nós estivéssemos juntos, louvando a ele pelo que ele fez por nós, mas que principalmente nós estivéssemos juntos, levando essa boa mensagem para outras pessoas que não conhecem essa mensagem. Então a igreja, ela é composta por todos os que foram salvos por Cristo. Ela é composta por mim e por você, que um dia andávamos como ovelhas desgarradas, mas Ele nos arrebanhou e Ele nos trouxe para pertinho dEle, para que nós estivéssemos reunidos em comunhão. Em comunhão. Então a igreja, ela nasce da obra de Jesus Cristo. Ele edifica a sua igreja sobre si mesmo. Ele se entrega por todos aqueles que fariam parte da sua igreja. E ele todos os dias fortalece a sua igreja. Porque, meu querido, não pense você que Cristo parou de trabalhar no meio da sua igreja. Isso é uma mentira do diabo. Cristo continua trabalhando no meio da igreja. Cristo não voltou para os céus e nos deixou aqui na terra jogados, não. Ele tem zelo pela sua igreja, porque ele sabe que a igreja nasceu da sua obra, a igreja nasceu do seu sacrifício, a igreja nasceu do seu sangue, a igreja nasceu por intermédio da redenção que ele nos entregou e nos ofertou gratuitamente. Então ele tem zelo pela sua igreja, ele tem zelo pelo seu povo, ele não nos abandona. Ele prometeu que estaria conosco e ele está conosco e ele continua agindo no meio da igreja. Então, nós que fomos salvos por ele, fazemos parte dessa obra redentora e por isso nós nos reunimos para glorificar a Deus. Nós nos reunimos para edificar mais crentes. Nós nos reunimos para evangelizar o mundo. Como partes importantes dessa obra de Jesus Cristo. E nós precisamos valorizar essa obra de Jesus, meu irmão. Muita gente pensa que o ato de deixar de vir à igreja é um ato que não demonstra nenhum tipo de, não, está tudo bem. Só que, meu querido, eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas quando eu deixo de vir para a igreja, quando eu acho que, vir para a igreja não é necessário, eu estou jogando fora o sacrifício de Jesus, meu irmão. Isso é algo muito sério. Eu não sei se os irmãos já pararam para pensar nisso, mas a igreja nasce da obra de Jesus. E quando eu deixo a igreja de lado, eu estou jogando fora a obra de Jesus. Ele edificou uma igreja para nós estarmos juntos. A igreja, ela nasce da obra de Jesus, meu irmão. Jesus, ele pagou um alto preço para que hoje nós estivéssemos reunidos como igreja. Então, que nós possamos nos lembrar disso, que nós possamos valorizar isso, que nós possamos valorizar a igreja, não por causa de homens, não por causa de placa, mas por causa da obra de Jesus, sabendo que a igreja nasceu da obra de Jesus. A igreja merece ser valorizada e respeitada, porque ela foi fundada numa obra maravilhosa de Jesus. Então, que eu e você, como parte desse organismo, como parte desse corpo, possamos valorizar a obra de Jesus, possamos ajudar essa obra a crescer, possamos de fato trabalhar em prol dessa obra, meu irmão. Trabalhar em prol dessa obra. Então, em primeiro lugar, a igreja ela é a instituição mais poderosa da terra. Segundo lugar, ela é o corpo de Cristo.
Terceiro lugar, ela nasce da obra de Jesus. Mas, meu querido, o ponto 2.3 também me traz uma reflexão de que a igreja também é templo. A igreja também é templo. Sim, Deus, ele habita em toda parte. Deus, ele não se limita a uma região geográfica. Deus não se limita a 4 paredes. Nós temos o Espírito Santo que habita dentro de mim e de você, mas é muito importante nós termos, sim, um lugar determinado, um espaço físico para, em comunhão aqui com os nossos irmãos, nós possamos adorar ao Senhor Jesus. E aí, este local, esse espaço físico, que é conhecido também como igreja, ele é separado e ele é consagrado ao Senhor para que todos os crentes, até a volta de Jesus, possam em comunhão buscar ao Senhor. Então, meu querido, diferentemente do que muitos pregam, que nós não precisamos de um espaço físico para nos reunir como igreja, nós precisamos sim. Não precisa ser, talvez, um espaço físico tão grande. Às vezes, uma casa, um lar, uma garagem pode se tornar uma igreja, não tem problema nenhum. Mas é importante, nós precisamos ter um espaço físico para se reunir. Um espaço físico para que nós juntos possamos louvar ao Senhor, para que juntos nós possamos testemunhar para edificar a fé do nosso irmão, para que juntos alguém seja usado pelo Senhor na exposição da palavra, porque como a palavra do Senhor diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então nós precisamos, sim, também de uma igreja como templo. Nós precisamos ter um endereço, como eu falei, nós precisamos ter um CEP, nós precisamos ter um lugar para receber as pessoas que vão aceitar Jesus. E deixa eu te falar uma coisa, Deus sempre se agradou de ter o seu povo reunido em um lugar. Deus, ele sempre se agradou disso, meu irmão. Deus, ele sempre se agradou de ter um templo para que o seu povo se reunisse. Deus, ele sempre se agradou disso. Isso é tão verdade que quando nós temos ali em 2 Crônicas, capítulo de número 5, o culto de consagração do grande templo construído por Salomão, Deus, ele se agrada tanto de tudo que aconteceu naquele local, que ele se revela para o seu povo. Se Deus, ele não gostasse de que o seu povo tivesse um local para se reunir, você acha que ele teria se revelado depois que Salomão termina toda a grande obra e consagra aquele templo ao Senhor? Meu querido, pelo contrário, o Senhor, ele se revela naquele local. A glória do Senhor desce naquele local. Deus olha para Salomão e diz que se agradou de tudo que Salomão tinha feito. Então, Deus se agrada da reunião do seu povo em um espaço físico. Deus se agrada que o seu povo tenha um local confortável, sim, para se reunir e buscar a Ele. Então, diferente do que muita gente diz, para que construir um templo confortável tão grande? Meu querido, Deus se agrada disso. Deus quer que o seu povo tenha um local para chamar de igreja, para se reunir, para orar, para buscar a face dEle, um local consagrado a Ele, onde Ele se revele ao seu povo. Não que Deus não possa se revelar para você na sua casa, não que Deus não possa se revelar para você em outro local, mas Deus gosta de se revelar ao seu povo de forma conjunta. Ou você se esqueceu também de que quando o povo recebe a promessa do Espírito Santo, a palavra do Senhor diz que, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos onde? Em um mesmo lugar. Todos estavam reunidos no mesmo lugar. Quando de repente vem um som como de vento impetuoso e enche toda a casa. Então nós podemos observar que os grandes momentos em que Deus se revela ao seu povo, o povo estava reunido em um determinado lugar, buscando ao Senhor em um só coração, buscando ao Senhor em um só propósito, buscando ao Senhor em um só coração, meu querido.
Então nós precisamos sim entender que a igreja também é um templo físico em que nós nos reunimos. Então, diferente do que muita gente diz aí fora, é importante como igreja nós termos um espaço físico para estarmos em comunhão com Deus e com os nossos irmãos. E queridos, isso é tão verdade que muitas vezes nós viemos para a igreja com o coração tão preocupado, com o coração tão pressuroso. E aí, Deus usa um irmão para vir aqui testemunhar. E o testemunho daquele irmão conforta o nosso coração e nos traz a esperança de que do mesmo modo que Deus agiu na vida do meu irmão, Ele pode agir na minha vida. Às vezes a gente chega aqui na igreja tão desanimado, e aí a gente escuta a banda tocar, o louvor cantar, as irmãs cantarem, os irmãos cantarem, e o nosso coração vai se enchendo de alegria, porque, meu irmão, a comunhão faz isso, e Deus, Ele sabe tanto que a comunhão é importante, que Ele quer sim que nós nos reunamos em um espaço físico reservado somente para buscar a Ele, somente para estarmos juntos buscando a Ele. Então, quando o diabo vier falar para você, deixa de ir para a igreja é você não precisa de igreja. Olha para ele e diz, para trás de mim, Satanás. Eu vou para a igreja sim, porque eu sei que o Senhor quer falar comigo na tua casa. Eu sei que o Senhor quer falar comigo na igreja. Então, meu irmão, a igreja também é templo. A igreja também é templo. Só que não para por aí. Além de tudo isso que eu já falei, a igreja ela tem missão. A igreja ela tem um objetivo. Um não, vários. A igreja tem vários objetivos. E aqui eu elenquei 5 funções principais que a igreja tem. 5 funções principais. Aqui a gente poderia colocar inúmeras outras, mas como o objetivo da revista é a gente ter princípios elementares para passar para as pessoas que a gente vai discipular, aqui é somente a parte básica. Então, a igreja ela tem objetivos, a igreja ela tem finalidades. E a primeira finalidade, o primeiro objetivo da igreja é a evangelização do mundo. Ou seja, a igreja ela tem como objetivo levar o evangelho. Até por isso, Cristo, Ele olha para os seus discípulos e isso se estende a mim e a você, e Ele diz, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então a igreja ela tem como primeira função a evangelização do mundo. A igreja tem como função o testemunho ao mundo. O testemunho de tudo que Deus fez por nós, o testemunho do modo de vida que nós levamos, que é completamente diferente do modo de vida ali fora. Então, a primeira função é a evangelização do mundo. A segunda função, a adoração a Deus. A igreja é o local em que eu e você, como corpo de Cristo, nos reunimos para louvar e glorificar ao Senhor. A gente vem até aqui para, em gratidão a Deus, louvar a Ele por tudo que Ele fez, por tudo que Ele fará e até mesmo pelo que Ele nem fez ainda. E até mesmo pelo que Ele não fará. Então, a igreja ela tem como objetivo também a adoração a Deus. Em terceiro lugar, a comunhão entre os irmãos. Na igreja, nós aprendemos a viver como família. Nós aprendemos a viver amando o nosso irmão, entendendo que a comunhão é importante. É importante estar junto com o meu irmão, na comunhão, no partir do pão. Ou você se esqueceu que, em Atos dos Apóstolos, a igreja ela era conhecida justamente porque eles tinham um só coração, eles eram um só povo, eles eram um só. A comunhão na igreja primitiva era tão grande que as pessoas lá fora, simplesmente de observar isso, já sabia que aquele povo era a igreja. A comunhão é algo fundamental. Só que a igreja também, ela tem como finalidade
nós aprendermos a prática da mordomia cristã. Aqui na igreja, meu irmão, nós aprendemos a aplicar tudo o que nós temos nas mãos do Senhor. E aqui eu não estou falando de recursos financeiros, não estou falando disso. Os recursos financeiros também fazem parte disso. A gente aplica recursos financeiros na obra do Senhor através dos nossos dízimos, através das nossas ofertas, mas aqui também nós aprendemos a aplicar o nosso talento, nós aprendemos a aplicar o nosso tempo, nós aprendemos a aplicar a nossa vida diante do Senhor Jesus. Nós aprendemos isso. E, meu querido, deixa eu te falar uma coisa, e aqui eu falo como um testemunho pessoal. A gente gasta tempo na igreja, meu irmão, a gente acha que, eu vou perder tempo, não vai. É um investimento que a gente faz, meu querido, na obra do Senhor. Sabe, eu devo muito à igreja. Sabe por quê? A igreja, ela me ajudou em todas as esferas da minha vida, sem sombra de dúvidas. A igreja, ela me ajudou a, quando criança, nunca ter problema em falar em público. Então, às vezes na escola eu via alguns amigos tremendo de medo para falar, apresentar um trabalho, e eu estava de boa, irmão. Eu estava tranquilo, porque aqui na igreja eu aprendi a fazer isso. Na igreja, a gente aprende a lidar com pessoas. E aí, quando a gente chega no nosso trabalho, e Deus abençoa a gente e nos ajuda a gerenciar pessoas, a gente tem a capacidade de ter uma boa prática de gerenciamento, porque a igreja nos ensinou a fazer isso. A igreja nos ajuda a praticar a empatia com o nosso próximo, a olhar para o nosso próximo com amor. Então, eu não sei você, mas eu devo muito à igreja. A igreja, ela me ajudou em todas as esferas da minha vida, meu irmão. Tudo que eu aprendi aqui dentro, eu consigo aplicar na minha vida lá fora. Então a gente acha, vai para a igreja, vai perder tempo, não vai. Na igreja a gente aprende a viver, meu irmão. Na igreja a gente aprende a fazer um monte de coisa que vai ajudar a gente em tudo na nossa vida. Então, a gente aprende a mordomia cristã, a gente aprende a aplicar tudo que a gente tem nas mãos de Deus. Mas também na igreja, a igreja é o local onde há a manifestação da sabedoria de Deus. Na igreja é revelada a multiforme sabedoria de Deus. Então, dentro da igreja, nós entendemos todas essas grandes finalidades de que nós fomos chamados para evangelizar, para adorar, para viver em comunhão, para praticar a mordomia cristã, mas também entender a manifestação da sabedoria de Deus. Olha só quantas finalidades a igreja tem nas nossas vidas, meu irmão. Quantas coisas positivas a igreja tem para as nossas vidas. É muito importante fazer parte da igreja do Senhor. E por isso, o ponto 2.5, ele traz justamente isso, a importância de fazer parte da igreja. E aí eu queria ler com você esse primeiro parágrafo do ponto 2.5, que diz o seguinte: infelizmente, nos últimos tempos, temos visto um fenômeno de pessoas que tentam desvirtuar a mensagem de Cristo, ao afirmarem que a igreja somos nós, e por isso não dão a devida importância ao congregar. Isso, infelizmente, está acontecendo muito, meu irmão. E depois da pandemia, então, isso se potencializou. Isso aqui, eu não estou falando contra a live, tá bom, meu irmão? Não é isso, não me entenda mal. Por favor, não fique chateado comigo. Eu entendo que a live ela é fundamental para que, em razões de impossibilidades, o nosso irmão ele possa fazer parte do momento de culto ali da sua casa. Entendeu? Então é muito importante a gente ter live. Mas o que eu quero trazer aqui como reflexão é que participar da live da sua casa não é e jamais será a mesma coisa de vir presencialmente ao culto. Não é, meu irmão.
E sabe por que não é? Você pode ser a pessoa mais hiperfocada do mundo. Você pode conseguir focar 100%, mas chega um momento que alguma coisa tira a nossa atenção. Infelizmente, quando a gente vem para a igreja, a gente está 100% focado, ou pelo menos deveria estar, em tudo aquilo que está acontecendo aqui no culto. Mas quando a gente está em casa, tudo tira o nosso foco. A notificação do WhatsApp, a notificação do Instagram, a fome, o cachorro, o filho chorando. Então, tudo tira a nossa atenção. Na igreja, meu querido, é criada uma atmosfera que ela nos ajuda a focar em tudo que está acontecendo aqui. E eu entendo você, meu irmão, que essa manhã não pôde vir e está me assistindo pela live, não tem problema nenhum. Em nome de Jesus, eu não estou falando mal da live, eu não estou dizendo que você que está assistindo pela live está errado, não é isso, por favor, não me entenda mal nessa manhã. Mas é importante nós estarmos aqui dentro, juntos, reunidos como igreja do Senhor. Então, meu querido, eu estou falando aqui para aquelas pessoas que elas têm a condição de virem à casa do Senhor, mas elas optam, mesmo tendo todas as condições, de ficarem no conforto de suas casas, participando do culto pela live. Porque para a pessoa que não tem condição, é a possibilidade que ela tem, meu querido. Deus, Ele entende perfeitamente isso. Agora, eu e você que temos condição de vir para a igreja, e a gente não vem, meu irmão, isso é algo muito sério. E sabe, ontem eu fiquei envergonhado. A minha mãe me mandou um vídeo, eu achei muito interessante. E o vídeo, meu irmão, era o seguinte, era de um jovem, olha só, era de um jovem. Eu vou tentar ver se eu mando pro Jojo, mas é interessantíssimo esse vídeo. O vídeo é o seguinte, o jovem que para ir para a igreja, ele tem que andar 4 quilômetros de estrada de chão. 4 quilômetros de estrada de chão, meu irmão. E no dia que está chovendo, ele vai correndo, tá? Para não se molhar. E aí, depois que ele anda 4 quilômetros de estrada de chão, é só para chegar em um ponto, para alguém da igreja buscar ele, para andar mais um montão de estrada de chão e ele chegar na igreja. E aí ele vai de carona, ele participa do culto, meu irmão, ele canta no culto, e aí depois que acaba o culto, ele volta de carona até aquele ponto e depois ele anda mais 4 quilômetros de estrada de chão até chegar na casa dele. Meu irmão, eu fiquei envergonhado. Porque eu moro a menos de 4 quilômetros da igreja e eu tenho carro. E muitas vezes a gente é vencido pela preguiça, meu irmão, é ou não é? A gente é vencido pela preguiça. E o irmãozinho que tem que andar 8 km só para pegar carona, está indo para a igreja. Meu querido, isso é algo que tem que mexer com o nosso coração. A gente, de fato, tem que aprender a valorizar, fazer parte de uma igreja. A gente tem que valorizar, porque infelizmente a gente tem visto esse fenômeno das pessoas deixarem a igreja, das pessoas saírem da igreja, das pessoas não quererem estar na igreja. Mas, meu querido, eu e você temos que fazer como o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu fico feliz quando dizem, vamos à casa do Senhor. Como quando o salmista diz, eu prefiro habitar na casa do Senhor, eu quero habitar na casa do Senhor. Que isso possa nascer nos nossos corações. Meu querido, é fundamental fazer parte de uma igreja, é fundamental congregar, é fundamental estar aqui. Então que nunca a preguiça, que nunca o desânimo tire de nós o desejo de estar na casa do Senhor. Que nós possamos querer habitar na casa do Senhor
por todos os dias das nossas vidas. Por todos os dias das nossas vidas. Que nós não façamos como o escritor de Hebreus diz, não façam como é o costume de alguns que têm deixado a vossa congregação, não, continuem persistindo, continuem congregando, continuem estando em comunhão, continuem todos os dias estando na casa do Senhor, porque é importante fazer parte da igreja. Meu querido, o próprio Cristo entendia o significado disso, e Cristo sempre estava nas sinagogas ensinando, Cristo sempre estava indo de encontro ao povo para ensinar, porque ele entendia que era importante estar no meio do povo, ele entendia que era importante estar congregado, ele entendia que era importante todos estarem reunidos. O próprio Cristo entendia isso, o próprio Cristo entendia isso. Então, meu querido, que nós possamos entender isso. E aí, para fechar, a conclusão. Conseguiu, Jojo, achar o videozinho aí? Tem como colocar? Beleza. Irmão, só assistam esse vídeo, é muito interessante mesmo. Ah, tá baixando? Beleza, então vamos fazer a conclusão enquanto o Jojo termina de baixar o vídeo. Página de número 30. Página de número 30. A conclusão diz: a igreja é a família espiritual dos que creem em Jesus. Foi criada por Deus, é sustentada por Cristo e guiada pelo Espírito Santo. Cada cristão é parte desse corpo e tem um papel importante. Participar da igreja, e eu quero, se você não tiver entendido nada, meu irmão, dessa lição, e você entender só essa última parte, eu já estou satisfeito. Participar da igreja não é uma opção, mas uma parte essencial da vida cristã. É essencial fazer parte da igreja mesmo. É essencial fazer parte da igreja. E aí, ficam algumas perguntas para a nossa reflexão. Para você, depois de reler essa lição, responder. Qual o papel da igreja na sua vida? Pergunta de número 1. Como você pode contribuir para o crescimento da igreja? E, por fim, você está envolvido nas atividades de sua igreja local? Responda isso, meu irmão, para si mesmo, e que o Senhor possa continuar nos ajudando a entender como é fundamental fazermos parte da igreja. Amém? Deu certo? Assistam esse vídeo, queridos, por favor. Muito interessante. Bom dia, pessoal. Eu estou indo agora para a igreja. O dia hoje está nublado, mas não vamos deixar de ir no culto. São 4 quilômetros até o local que eu pego a carona para ir e mais 4 para voltar. Então vamos correr para não chegar atrasado. 1 quilômetro e vamos continuar. 2 quilômetros. Ainda falta a metade do trajeto. Mas vamos continuar, já começou a pingar um pouco, então vamos acelerar para chegar antes da chuva cair mais forte. 3 quilômetros e vamos continuar. Aqui a trilha ficou um pouco mais íngreme, não é fácil poder estar correndo em terreno montanhoso. Já estou indo para o 4º quilômetro, nesse momento as pernas já começam a pesar. Aqui nessa trilha, eu saio da rota principal e entro aqui no atalho, que é bem no meio do mato, ó. Só tem mato ao redor. E o trilho. 4 quilômetros e tô chegando aqui onde tá a carona. Maior que forças, maior que reis. Mas na cruz, por amor de mim, morreu
continuarmos o momento de louvor, vamos cantar o hino de número 1, Santo, Santo, Santo. Acabou o culto e vamos voltar para casa. Acabei de deixar a carona e agora vamos voltar para casa. Mais 4 quilômetros. 5 quilômetros. A volta não é tão fácil, porque agora tem mais ladeira. Mas vamos continuar. 6 quilômetros. Não tá fácil, mas vamos continuar. 7 quilômetros. 8 quilômetros. Falta pouco. Cheguei. Tô passando aqui a porteira de casa. E que vocês possam ter uma tarde abençoada. Irmão. Que a gente possa vir para a igreja de todo o coração, né? 8 quilômetros, só para pegar carona, tá? Ele não colocou a quilometragem da carona até a igreja, né? Então, que nós possamos, de fato, valorizar a comodidade que nós temos de vir para a casa do Senhor, não é mesmo? Não é não, pastor Eber? Isso aí é... Vamos orar, então? A gente fica cansado só de ver ele lá correndo, né? É bom que ele cuida do espírito e o shape ainda vem, né, Luiz? O cara ainda vai ficar sarado. Vamos orar, então. Senhor Jesus, muito obrigado por mais essa lição. Muito obrigado pelo privilégio de estarmos na Tua casa. Senhor, nos ajuda a valorizar a Tua obra, a valorizar, Senhor, o privilégio que nós temos de estar na igreja, Te buscando, aprendendo mais de Ti. Que essa palavra ela possa ficar nos nossos corações e nós, como igreja, possamos todos os dias trabalhar em prol do Teu reino e trabalhar em prol da Tua obra. Nos ajuda, Senhor, a entender que fazemos parte do Teu corpo e que o Senhor conta conosco para a expansão do Teu reino. Muito obrigado por tudo em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, queridos, que Deus abençoe. E aí, próxima lição, lição de número 7, nós vamos começar a falar sobre as disciplinas espirituais. Tá bom? Então, eu aguardo os irmãos, tá?